Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejam bem-vindos. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros, mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe uma armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento desafiador no ministério de Jesus. Quanto isso já, essa primeira palavra já nos motiva que Jesus Cristo sempre encontrou momentos desafiadores no seu ministério e na sua própria vida. Então, meu irmão, com você não vai ser diferente, nem comigo. Ele então havia acabado de expulsar um demônio que impedia um homem de falar. E em vez de reconhecerem o poder de Deus atuando ali por meio de Jesus Cristo, alguns dos presentes acusam de Jesus de estar agindo por meio de Beelzebu, que é tido como o príncipe dos demônios, Deus das moscas. Perceba a maldade que fazem com Jesus. Então, outros ainda pedem um sinal do céu, como se a libertação que acabaram de presenciar não fosse suficiente, pessoas insatisfeitas o tempo todo. Jesus, que conhece os pensamentos deles, responde com uma lógica muito clara. O reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, ele não pode sobreviver. Então, se Satanás estivesse se voltando contra os seus próprios agentes, contra os seus próprios companheiros, isso seria um sinal de sua própria queda, de sua própria ruína. Jesus também lembra que se ele expulsa os demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus já chegou. E aqui, meus irmãos, nós encontramos 3 pontos principais para a nossa reflexão. O primeiro deles é reconhecer a ação de Deus. Às vezes, prestemos atenção, às vezes somos como aquelas pessoas que presenciaram um milagre e mesmo assim duvidaram da origem divina da ação de Jesus. Como eles, também nós podemos ter dificuldade em reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. O Evangelho aqui está nos chamando a atenção para abrir os olhos para o que Deus está fazendo ao nosso redor. Quantas e quantas vezes nos liberta de situações difíceis, nos protege, nos conduz, nos ajuda em momentos que nós não sabemos o que fazer, nos ajuda em momentos que nós falhamos, em ver a sua mão sobre a nossa vida. Quantas vezes nós falhamos e não vemos a mão de Jesus sobre o nosso caminho, sobre a nossa fé? A nossa fé deve ser capaz, meus irmãos e minhas irmãs, de ver além das aparências. Confiar que Deus está tomando a frente, que o Senhor está sempre trabalhando, mesmo nas situações que nós não percebemos imediatamente a sua ação em nossa vida. Segundo ponto é a unidade do reino de Deus.
Jesus nos ensina que um reino que está dividido, ele não sobrevive, ele não subsiste. Isso vale para o mundo espiritual, ou seja, se nós espiritualmente estamos divididos, vai aqui, vai acolá, vai aqui, vai acolá, a nossa fé vai acabar. Mas também serve para a nossa vida cotidiana. Quando estamos divididos também em nossos corações, nossas famílias, nossas comunidades, o coração dividido, não sabe o que quer, a família, cada um puxa para um lado, briga o tempo todo, as nossas comunidades, a paróquia que fica dividida, a paróquia que fica puxando cada um para o lado, quer brigar o tempo todo, quer fazer picuinha, quer fazer maldade, quer fazer fofoca, não sobrevive, nós vamos enfraquecer. E aqui, meus irmãos, é importante perceber que a unidade é essencial para que o reino de Deus se manifeste plenamente em nós. Você que é marido e mulher, vocês têm que ter unidade no diálogo, na conversa, porque senão seus filhos vão se dividir, vão se separar de vocês, a sua casa vai ser dividida. Você, pessoalmente, tem que ter unidade dentro de si mesmo e querer seguir ao Senhor a todo custo, porque senão você vai enfraquecer. Numa paróquia, por exemplo, o ponto de unidade é o padre. Se o padre não dá este ponto de unidade, a paróquia vai cair. E olhando para a coordenação, para a pastoral, você, coordenador, tem que ser o ponto de unidade da sua pastoral. Senão a sua pastoral vai se dissolver, as pessoas vão querer ir embora. Entende, meus irmãos, como a unidade ela é importante? E unidade no quê? Unidade no pensamento, unidade no sentimento, unidade na linguagem. Como é triste quando às vezes, por exemplo, o padre dá um segmento e as pessoas saem falando mal do padre, porque o padre deu um apontamento e as pessoas se dividem, porque não concordo com ele, porque onde já se viu isso, que não sei o que, não sei o que. Isso acontece também com você. Às vezes você é mãe, fala uma coisa para o seu filho, ele chega lá no pai, no seu marido, fala uma coisa totalmente distorcida, de tal forma que você, marido e mulher, vai brigar. Isso é perigoso, meus irmãos e minhas irmãs. A unidade é essencial para que o reino de Deus se manifeste plenamente em nós. Nós precisamos, logo, trabalhar pela unidade nas famílias, na igreja, na nossa comunidade. Onde há divisão, há espaço para o mal atuar. Se há divisão de pensamento, de sentimento, de linguagem, de objetivo, o mal vai atuar entre nós. Nós vamos cair, sim. A união nos fortalece e abre o caminho para que a paz aconteça entre nós, para que nós possamos trilhar o mesmo caminho. Terceiro ponto é o perigo de um coração vazio. Jesus aqui nos alerta sobre o perigo deste coração vazio. E ele diz que quando um espírito impuro sai de uma pessoa, ele vagueia em lugares áridos. E se não encontra repouso, ele quer voltar para aquela pessoa. O Evangelho vai falar que o espírito quer voltar para sua casa. Opa, será que nós estamos sendo casa do espírito maligno? É importante nós pensarmos sobre isso. E então, quando ele volta para a sua casa, para aquela pessoa que ele foi expulso, se encontra a casa varrida e arrumada, ele traz então outros espíritos maus com ele, tornando a situação pior do que antes. Isso nos lembra, meus irmãos, que não basta nos afastar do mal. É importante. O primeiro passo é afastar do mal. Se afastar da sua condição de pecado, se afastar daquilo que te leva a pecar. Olhe o contexto. Se o contexto da sua vida te leva a pecar, se afaste deste contexto. Se afaste da ocasião do pecado. E depois também, nós precisamos preencher o nosso coração com o bem. Então nós afastamos do mal, nós precisamos afastar dos ambientes que nos fazem pecar e depois preencher o coração com bem, preencher o coração com a palavra do Senhor, preencher o coração com a graça de Deus na oração, na prática da caridade, quando nós ouvimos palestras sobre a nossa vida cristã, e aí a vida cristã, sacerdotal, matrimonial, de ministério, a pregação, enfim, músicas religiosas, uma música do Instituto, não sei, da Comunidade Shalom, do Padre Zezinho, músicas do Frei Gilson, músicas que preencha o nosso coração do Senhor. Um coração vazio é um convite completo e aberto para que o mal retorne ainda com mais força. Então nós devemos, portanto, manter as nossas vidas cheias da presença de Deus. Enfim, meus irmãos, que este Evangelho nos desafie a reconhecer a ação de Deus em nossa vida, a buscar a unidade em nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, com a nossa família, na nossa comunidade, e não permitir que os nossos corações fiquem vazios. Ao acolhermos a presença de Deus na nossa vida,
a nossa vida se enche de sentido, se enche de motivação, de força, de direção, de luz, de caminho, de rumo. Então que nós possamos saber estar sempre atentos, na verdade, estar sempre atento à sua presença e sermos um sinal do reino de Deus no mundo. Meus irmãos, muito obrigado pela sua presença. Não desliga, por favor, fica aí, deixa o seu joinha, deixa o seu like, escreve um comentário. Se você escrever a palavra amém, isso já alavanca o YouTube a entregar esta homilia para mais pessoas e você está ajudando e sendo um missionário digital. Muito obrigado por você que já faz isso. Você que ainda não faz, me ajude, ajude este canal a crescer. Aqui em Bom Jardim nós seguiremos então para o 9º dia da nossa festa em honra a Nossa Senhora Aparecida. É o 9º dia de novena, para que amanhã, no dia 12, nós celebremos a grandiosa festa, solenidade de Nossa Senhora Aparecida. Hoje, sexta-feira, dia 11, quem preside a missa para nós é o Padre João Neto, pároco da paróquia de Arenópolis, paróquia São Pedro. Padre João Neto, seja muito bem-vindo e a nossa comunidade está toda convidada a participar. Você que me ouve de outra cidade, vamos nos fazer presentes. Se você então quiser, acompanhe pelo nosso canal do YouTube do Santuário Diocesano Bom Jardim. Esteja aí acompanhando. Atenção! No sábado nós então celebraremos, 7h30 da manhã, nós temos a procissão saindo do Lago dos Buritis, rumo ao santuário. 9 horas da manhã nós temos a Santa Missa, o almoço em seguida e segue toda a nossa programação. Você é nosso convidado. Quem preside a missa para nós no sábado é Dom Lindomar, nosso bispo diocesano, com a presença também de outros padres. E todos nós somos convidados a viver este momento de fé, de devoção, de muito amor a Nossa Senhora Aparecida. Vamos agora juntos rezar a consagração a Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas, cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.